Bom dia. Hoje dia 13/11 de 2024 e vamos analisar aqui o índice, né? O índice aí, 2 dias que, bem dizer, não andou, né? Ele consolidou nesse fundo aqui. E antes de nós entrarmos para olhar o índice, nós vamos olhar o IBOV, tá? Então vamos lá, vamos fazer um macro e aí vamos diminuindo os nossos tempos gráficos. Então vejam bem, eu tenho essas duas linhas aqui, tá? As minhas linhas de tendência, uma linha de tendência que eu tinha essa linha de tendência aqui de alta. Vamos lá. Eu tinha essa linha de tendência aqui de alta, que ela foi rompida aqui e foi testada. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Ela foi rompida aqui nessa sequência aqui. Rompeu, testou e continuou a queda. E aqui eu tenho a minha linha de tendência de baixa, certo? Que tá segurando o movimento. E aí agora eu quero ver o que ele vai fazer. Eu espero que ele faça isso aqui, certo? Aqui ele está acumulando, ó. O IBOV está acumulando, o índice também está acumulando. A diferença entre o IBOV e o índice, a gente tem que sempre alertar, né? Que a diferença é que lá no índice nós temos acrescido os juros, né? E aqui no IBOV não. Então, essa é a diferença dos dois. Então, o nosso carro-chefe para análise é o IBOV, porém a gente opera lá no índice, faz as marcações no índice para a gente poder operar de uma forma melhor. E aí, ó, olha aqui, ó, o que ele está segurando, né? Nós temos dessa pernada aqui, ó. Opa, vamos abrir mais para a gente poder enxergar. Pera aí. Ó, eu tenho essa pernada aqui, ó, né? Indução, mitigação, impulsão e mitigação, a princípio, uma nova mitigação. Né? Geralmente a impulsão ela é mais reta e a mitigação ela tem mais estruturas formadas, certo? O que nós temos aqui? Nós temos aqui, tem que limpar aqui. Aqui, ó. Ó, eu tracei a fibo, né? Deste fundo, não, nesse topo desse fundo. Onde é que nós estamos na retração? Nós passamos a retração do 61, que é aqui, né? E aqui embaixo, que eu utilizo a 79 e não a 76, eu tenho a 79. Então, ele pode estar aqui acumulando, tá? Para vir buscar esta região aqui e depois subir, certo? Ele pode estar fazendo isso. Como? Ele pode estar acumulando aqui, pegando dinheiro, subir até uma região importante para depois voltar a cair. Então, eu preciso sempre analisar. Ontem e ontem foram dias assim mais difíceis, que nós não tivemos aquelas movimentações bonitas. As minhas estruturas nos 5 minutos não foram rompidas, e aí eu desci para um tempo menor, para o 2 e para o 1, e fiz algumas operações, né, mas assim com alvos mais curtos, certo? Então agora nós vamos lá pro índice para a gente ver o que a gente vai esperar dele aqui. Olha, no diário nós temos esse canal, né? Nós temos esse canal de baixa, né? Nós temos o nosso topo protegido, que é essa linha azul aqui, tanto do diário quanto dos 60 minutos, tá? É o mesmo ali. Então, o que eu tô analisando? Enquanto não romper esse topo aqui, certo? Eu ainda continuo numa estrutura de baixa, porque ele vem aqui, ó, né? Rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu aqui, rompeu todos esses fundos e retraiu mais que 50% ou até os 50%. Então, ele rompeu aqui e o meu último rompimento de fundo foi esse aqui, ó, certo?
Então, agora, o que que eu aguardo, né? Eu aguardo que ele retraia mais que 50% desta pernada, certo? Dessa pernada aqui, para eu poder fazer as minhas entradas de venda. Então, deste fundo, neste topo, o meu 50% está aqui. E logo, opa, faltou óculos, eu acho que. Então, ó, meu 50% está aqui. Então, o que que me interessa? Nestas regiões aqui em cima, eu vou procurar por vendas, certo? Então, nesta região aqui, eu vou procurar por compra, porque para mim ele está muito barato, ele está na zona de desconto e eu preciso que ele vá para a zona de prêmio, acima dos 50%. E é isso que eu vou buscar. Lá nos 5 minutos, ele está fazendo, olha aqui, tá feio esse negócio, né? Ó, ele não saiu do lugar, certo? Então, eu tirei até um aqui. O que que eu preciso, né? É a mesma análise de ontem. Eu preciso que ele rompa essa região aqui, certo? Aqui ele formou bastante liquidez. Vou tirar esse aqui. Tá? Aqui ele formou bastante liquidez nesta região aqui. Ele pode vir aqui, só sweepar esta região, pegar a liquidez aqui para voltar a cair. O que que eu falo em sweepar? Ele vem, ele sobe aqui. Ele sobe aqui. Deixa um paviozão e volta a cair, certo? Ele pode fazer isso? Sim, ele pode fazer isso. Nós estamos num triângulo aqui, dentro de um triângulo, né? Então, ele pode simplesmente fazer o que ele é acostumado a fazer, né? Faz de conta que vai subir e volta a cair para buscar outros níveis. Ele pode abrir aqui, pegando esta liquidez aqui, tá? Aí ele abre aqui, dá uma subida e volta a cair. Ele pode abrir aqui, cair para depois subir. Então, assim, nós temos que olhar quando ele está fazendo os preços, o que que ele está nos dizendo. Então, assim, ó, o que que eu preciso? Eu preciso que ele rompa esse topo importante aqui para ele subir, certo? Bom, se ele precisa romper aqui, ele vai romper, ele precisa, no meu operacional, voltar, buscar alguma região de interesse que ele faça nessa pernada aqui, para depois eu comprar aqui e tentar carregar até aqui em cima, certo? Para ele cair, eu preciso que ele rompa esse fundo aqui com consistência. Vocês sabem, movimento consistente, candles bonitos, candles de força, não com um monte de pavio, tá? Então, eu vou buscar que ele rompa esta região, ó, aqui ele formou muita liquidez. Aqui eu tenho liquidez formada. Então, eu tenho várias liquidez aqui que ele está formando. Aqui eu tenho liquidez, ó, gente. Ele está formando liquidez para todo lado. Então, liquidez em cima, liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui. Ele pode ir para qualquer lado. Então, ele pode vir só capturar essas liquidez para subir, como ele pode usar isso aqui de combustível para descer. Então, a gente não sabe o porquê que está sendo acumulado nessa região. A gente só sabe ver o que o gráfico está nos contando. Então, se ele abrir nessa região, eu tenho que esperar ele voltar aqui, me dar um padrão de venda dentro do meu setup para eu buscar venda ali para carregar até mais embaixo. Ah, mas ele pode vir aqui e subir reto, beleza? Ele vai ter que subir, ele vai ter que fazer um novo topo, né? Romper, voltar. Então, eu preciso que ele rompa esse topo, volte para eu fazer compra aqui. Eu preciso que ele rompa esta região aqui, certo? Volte para eu fazer venda aqui e eu carregar. É isso que eu vou esperar. Ah, mas ele vai abrir e, vamos supor, ele vai abrir aqui em cima e vai subir direto. Abre aqui, pegando essa liquidez toda aqui
e sobe. Tá, o que que eu vou fazer? Se ele abrir aqui rompendo já esse topo, eu vou esperar ele subir, vou esperar ele voltar para cá, certo? Aí eu vou analisar, ver o que que ele está fazendo nas regiões, porque ele pode vir testar esse topo rompido, né? Que a gente chama de teste de polaridade. E aí, se ele fizer uma estrutura no 1 minuto aqui, ó, entende? Se ele fizer romper a topo do 1 minuto, quando ele voltar, eu pego aqui para tentar carregar até aqui. Então, pelo 5, eu preciso que ele rompa aqui, essas regiões, certo? Aí, quando ele faz o rompimento, eu vou lá no 1 minuto e olho a estrutura do 1 minuto. E na estrutura do 1 minuto, romper o topo do 1 minuto, nessa volta, eu faço uma compra para tentar carregar até aqui. Nessas regiões, o que que eu vou fazer? No 1 minuto, no 2 minutos, onde você se sentir mais confortável, se ele fizer a estrutura para baixo, rompendo um fundo aqui, topo menor, ó, quando ele voltar, tenta uma venda aqui, com um stop aqui e vem buscar novas regiões aqui para baixo. E aqui embaixo a mesma coisa, eu faço a mesma coisa. Então, eu analiso as estruturas grandes, porém as minhas entradas são nas estruturas menores, tá? O que me dá mais confiança, tá? São a quebra de estrutura dos 5 minutos. Mas, tipo, ontem e ontem eu tive que buscar a quebra de estrutura do 1 minuto e do 2 minutos. Por quê? Porque ele não andou, ele não fez movimentos grandes. Então, são operações que a gente pega poucos pontos, né? Então, a gente tem também que saber analisar essa questão. Então, nós estamos no macro, num ponto de retração, né? Bem interessante, que ele pode sim começar a subir daqui, como ele pode subir até essas regiões aqui e voltar a cair. Então, ele só vai mudar a estrutura dos 60 minutos e do diário quando ele romper esse topo aqui. Enquanto ele não romper esse topo aqui, eu ainda continuo em estrutura de baixa, tá? Ó, estrutura de baixa. Então, eu vou procurar por vendas. As minhas operações mais agressivas são na venda. Onde que vão ser na venda? Nas regiões de interesse. Como eu estou numa estrutura de baixa, a minha região de interesse é a região de prêmio. Deixa eu tirar essa. É a região de prêmio. Qual que é a região de prêmio? Acima dos 50%. O que eu tenho acima dos 50%? Eu tenho essa região aqui dos 50% que me interessa, em vermelho, essa aqui que me interessa, essa aqui que eu tenho Fair Value Gap, e essa aqui também é interessante. Se ela vier aqui, que hoje é muitos pontos, né, para chegar até aqui, se ela vier nesta região aqui, eu vou ter que analisar que tipo de movimento chegou até aqui, tá? Agora vamos lá nas médias. Aqui, ó. Olha quanto risco, né? Ó, aqui é os 5 minutos. Nós estamos com as médias, bem dizer, comprimidas. Estão todas aqui, tá? Então, pode ser um momento de explosão, tá? Então, tá, a média de 200 está flat. Vamos lá nos 60 minutos. Nos 60 minutos, a média de 60 já está aqui embaixo. A VWAP mensal está nesta minha região aqui, também de interesse. Então, esta região aqui, quando ele chegar aqui, eu tenho que prestar muita atenção, né? Porque ele pode segurar o preço. A de 200 está aqui em cima já, tá? Então, se continuar trabalhando nessas regiões, essas médias vão acabar descendo. No 240, ó, média de 20 e VWAP, tá? A média de 80 tá lá em cima. No diário, ó, a do diário, a de 20 tá aqui. Então, assim, conforme você vai mexendo, né, quanto maior o tempo, as médias que estão naquela região são as menores médias. Porém, elas estão todas praticamente quase que no mesmo lugar, tá? Então, vamos lá, no 15 minutos, o que que eu tenho aqui no 15 minutos? Quem trabalha com média, né? Ó, quem que tá segurando do 15 minutos? É a média de 80 do 15 minutos que está segurando. Então, eu tenho as médias aqui
também comprimidas. Vamos lá no 2 minutos. Ó, no 2 minutos, eu tenho a média totalmente comprimida, né? Vamos tirar aqui, ó. Ó, as médias estão comprimidas. O Oliver Vélez, ele fala sobre a tal da Fab4, né? Aqui o que eu tenho da Fab4 dele, que seria uma região forte, né? Aqui, ó. A máxima, a média de 200, a média de 20 e a mínima da última hora, né? Então, aqui, ó, vamos pôr a última hora. Então, eu teria uma Fab4 nesta região aqui, ó. É uma Fab4 larga, tá? Então, a 1 hora de pregão, se ficar dentro desta região aqui, é uma região que é difícil de ser rompida. E se for rompida, vamos supor, se ela for para cima, se o preço for para cima, ele pode vir aqui e segurar novamente, porque ele forma tipo de um tijolo, de uma barreira, certo? E aí recuar para cima. Se entrar de novo dentro da Fab4, a gente não faz nada, tá? Então, essa tal de Fab4 que eles falam, né? São os 4 pontos mais fortes, né? Então, no primeiro horário do pregão, é uma região assim, de muita consistência. Então, se ele for rompido para cima, ele pode segurar o movimento que não desça. Se ele for rompido para baixo, ele pode segurar o movimento para não subir. Enquanto ele estiver dentro desta região, a gente não faz nada. A gente espera ver o que ele vai fazer. E ela vai coincidir quase com os nossos pontos que a gente fala que precisa romper. As regiões são muito próximas, né? Então, a gente tem que ficar de olho, certo? Os 2 dias bastante difíceis de serem operados, vamos ver se hoje ele faz um movimento bonito. Espero que eu possa ter ajudado. Se você gostou, dá um like aí para poder ajudar outras pessoas também. E espero que tenham um ótimo pregão.